querido amante de livros e de bolos, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Advan Fio e hoje nós temos no Vivendo e Escrevendo algum bate-papo informal, como se a gente estivesse numa mesa de um bar ou, quem sabe, numa linda mesa de uma cafeteria, tomando uma xícara de chá ou, quem sabe, uma Coca-Cola com bolo. Os bolos estão chegando no Livros com Bolo, fique esperto. Mas eu quero primeiro que dê 500 inscritos pelo menos. Então, aproveita, se inscreve se você não está inscrito ou chama os seus amigos que gostam de leitura para me acompanhar aqui. Então, no Vivendo e Escrevendo de hoje, eu tenho umas tretas para comentar, ok? Vamos lá. Ok. A primeira treta é uma coisa meio maluca. Um ator chamado Luiz Navarro, ele abandonou a família. A mulher já tinha um filho pequeno com ele e ela tinha acabado de ter um bebê de mais ou menos 4 meses, mas ele falou que o espírito dele sucumbiu. Ele não aguentou. E ele precisava de um tempo para ele, porque ele não tinha mais tempo nem de se olhar no espelho e ter orgulho de si mesmo. Mais do que isso, ele não tinha tempo para ler um livro. Gente, então quer dizer que quando a gente tem filho, as nossas perspectivas e expectativas mudam? Jura? Gente, quando é que isso vai acabar? As pessoas precisam ter mais consciência. Quando é que as pessoas vão poder continuar vivendo suas vidas depois de ter filho? Eu acho que esse bebê está atrapalhando. Se eu fosse ele, botava logo esse bebê para trabalhar, para parar de tirar o tempo de leitura dele. Bom, falando sério agora, essa treta, né, esse bafafá, veio à tona, virou piada, porque realmente é muito comum na nossa sociedade que o pai abandone a família. Felizmente, eu acredito que está menos comum, ou pelo menos as pessoas começam a se horrorizar com isso, porque é só você fazer sempre o mesmo peso e a mesma medida com os dois lados. Uma mãe poderia falar isso? Uma mãe pode dizer, gente, eu não estou conseguindo ler um livro, eu vou ter que largar essa criança e esse marido aí ao Deus dará. Não, né? Aí ela vai ser apedrejada em praça pública, vai ser, coitada, hostilizada nas redes sociais. E o homem já é mais comum, é quase que natural. As pessoas meio que entendem. E muitas mulheres até entendem que o homem, ou entendem não, elas têm uma percepção de que elas não precisam da pensão porque elas se bastam sozinhas e elas não querem nada deles. E eu ouvi isso de mulheres, né, que não quiseram pensão dos seus ex-maridos e criaram seus filhos sozinhas por escolha própria. Quando eu acho que não, elas não fizeram um filho sozinho, então eles teriam que ajudar. Mas enfim, o bafafá aqui é que gerou-se muita piada, tipo, o marido foi para a Bienal e nunca mais foi visto, ele foi para a Flip e nunca mais ouviu-se falar dele, assim, cadê seu pai? Meu pai foi para a Flip e nunca mais voltou. Enfim, gerou muita piada, mas o caso é sério. E eu quero falar aqui basicamente é uma coisa bem rápida, né? Porque eu não sei se tem exatamente a ver com livros. Eu amo ler, eu adoro ler. E é uma coisa que eu sempre achei que eu faria a vida toda. E hoje eu leio muito menos do que eu lia antes. Não só por causa do Douglas, todo mundo sabe que eu tenho um filho pequeno. Não é só por causa dele. Mas a partir do momento que você ingressa na vida adulta com suas contas para pagar e também com as suas metas, com seus sonhos, com as suas realizações, você tem menos tempo. Né? Você tem menos tempo, não tem jeito. E a criança, ela tem um plus, ela cansa, ela realmente te esgota, porque, especialmente nesses primeiros meses, ela tem um horário de dormir, você está se adaptando, ela também está se adaptando, então é normal que pai e mãe fiquem mais cansados. Eu lembro que em 2020, Natal para 2021, né, Natal Ano Novo para 2021, o Renato, eu e o Doguinho passamos o Ano Novo com uma camiseta que eu encomendei para todos, que era Walking Dead, mas era o Dead de papai e mamãe e o bebê andando com a mamadeira e a mãe e o pai descabelados assim, com um pente fincado na cabeça, uma mamadeira numa mão, uma fralda na outra andando assim atrás deles, porque é mais ou menos assim que a gente fica muito cansado, a gente fica muito exausto. Então, se você realmente quer ter tempo para continuar fazendo as suas coisas, continuar vendo os seus filmes, continuar passeando, continuar, enfim, dedicando o seu tempo para você, não tenha filhos. Se você já teve ou tem,
é um problema sem solução. Você vai ter que se adaptar e compreender que algumas coisas vão ter que se ajeitar na sua agenda. Por exemplo, a outra coisa que eu gosto muito é série, adoro filme, e a Netflix é o sonho que eu tinha na juventude. Gente, se tivesse internet Netflix quando eu era jovem, criança, adolescente, eu seria outra pessoa. Eu acho que vocês nunca teriam me visto, ia ser mais branca porque eu não ia sair de casa, porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu tive que abrir mão, porque ou eu escrevo ou eu vejo filme, ou eu leio, ou eu vejo série. Então, começou a não dar tempo mais de fazer as duas coisas. E é normal, gente, é normal. Em algum momento, a vida começa a se ajeitar de novo e você volta a ter mais tempo. É tipo quando você vai para a faculdade, você tá entregando o último trabalho e você tem um monte de coisa em estágio e você não tem mais tempo para nada. Eu lembro que quando eu fazia o ICA, muita gente parava de ler porque estava na faculdade, voltava depois que já estava empregado com a vida mais calma. Então a vida é de ciclos e é normal que em dados momentos da sua vida você não vai ter tempo de ler. Isso é uma coisa que eu nunca quis tirar da minha vida. Então, eu sempre tentei continuar lendo, mesmo que pouco, né? Assim como eu sempre continuei escrevendo, mesmo que fossem os e-mails, mesmo que fossem posts, mesmo que fossem artigos para o alcatea.com ou para o meu canal da Edvan Feu, enfim, escrever faz parte de mim. Então, infelizmente, nem sempre eu posso estar escrevendo os livros que eu gostaria, mas eu tô sempre fazendo um pouquinho daquilo. E a mesma coisa para leitura. Talvez você não possa ler agora que o seu filho é pequeno, talvez você não possa ler agora que o seu trabalho está te exigindo mais. O que não pode é que isso seja eterno. Mas você sabe que aquilo é um momento e, olha só, tem uma dica de ouro. Organiza teu dia, organiza tua agenda. Assim, tira algumas coisas da tua vida que simplesmente estão roubando teu tempo. Tipo, rede social, tipo YouTube, tipo seriado, tipo Netflix. Essas coisas sugam tempo. Então você começa a tirar essas coisas e vai sobrar tempo para você ler. Você não precisa ler um livro por dia. Você pode ler algumas páginas. Você pode ler uma página por dia. Você sempre pode ler alguma coisa. Então, esse cara ele só arrumou uma desculpa porque ele estava cansado, como se a esposa dele não estivesse cansada também. E ele não assumiu a responsabilidade de ser um adulto maduro. Ele é, na verdade, um adulto infantilizado, que acha que pode abrir mão das suas responsabilidades em detrimento do seu próprio bem-estar. A vida cobra, Saturno tá aí, e isso é entre ele e o karma dele. A gente só lamenta e desejamos que a esposa e as crianças tenham uma vida muito feliz e que de repente surja uma pessoa na vida delas que possa estar presente, porque eu acho que elas vão merecer um pai mais presente. E não ponham a culpa nos livros. Provavelmente ele poderia dizer que também não estava tendo tempo de ver o seriado favorito dele. Enfim. Seguinte, essa foi a primeira treta. A segunda é uma treta do mercado. Parece que foi a Apple, eu acho. Parece que a Apple lançou na surdina da noite, como quem não quer nada e sem alarde, um aplicativo em que você pode narrar um livro com uma voz de inteligência artificial imitando a voz humana. Ótima ideia, vai dar super certo. Então, não vai ser aquela voz, nem vai ser a voz do malvadão que vai falar assim. Não, é uma voz suave, é uma voz que vai ler o livro com uma cadência aceitável. E isso já gerou um tumulto dentro das redes sociais. O mesmo acontece com a inteligência artificial, que cria obras de arte, cria ilustrações, cria desenhos e está tirando o trabalho, né, de ilustradores que levaram anos, décadas para se profissionalizarem e agora estão perdendo espaço para algo que é feito em alguns minutos com inteligência artificial. E aí nós temos uma discussão muito complicada, muito séria, sobre a inteligência artificial, entrando na parte criativa, porque eu acredito que a inteligência artificial deveria estar ocupada fazendo coisas que a gente não quer mais fazer, para sobrar tempo para os humanos criarem, porque isso é o que a gente faz de melhor. Mas outras pessoas têm outras visões. Por exemplo, você pode, por exemplo, utilizar uma inteligência artificial para narrar o seu livro
se você é um autor sem dinheiro, sem patrocínio, sem editora grande e não pode pagar um narrador, porque o narrador é pago, é um serviço pago, talvez você possa fazer com uma inteligência artificial. Assim como você pode fazer uma capa de livro ou de revista ou um Tumbs com ilustrações da inteligência artificial, porque você de qualquer maneira você não poderia pagar para um ilustrador para fazer um simples Tumbs de YouTube. Você não poderia pagar para um ilustrador para fazer uma capa de uma revistinha mensal. Eu estou fazendo agora revistas mensais de astrologia com a Paula Martins e com muito artigo, muita coisa sobre aura, tabuleiro Ouija, vampiros, enfim, matérias, magia. É uma revistinha que vai em e-book, ela não tem projeção ainda, ela está começando. Eu não tenho condição de pagar um ilustrador para fazer a capa dela, então as capas dela são sempre ilustrações de inteligência artificial baseadas em fotos minhas e da Paula Martins, que somos as autoras. Eu adoro trabalhar com aquelas fotos, são bonitas, né? Claro que tem um monte de foto torta, se você já fez o teste, você sabe que a maioria das fotos sai meio torta, né? Então, na verdade, eu não estou tirando o trabalho de ilustrador nenhum, porque eu não pagaria para esse ilustrador, porque a revista dá centavo, gente. Ela dá muito pouquinho, ela dá uma merreca, porque ela está começando. E-book dá muito pouco dinheiro, porque você bota no KDP, ele dá por página lida. E página lida é 0,008 cents para você, que você recebe quando uma pessoa lê uma página. Então, nem adianta você baixar pelo KDP e não ler. Você botou, depois você devolveu e não leu nada. O autor não recebeu nada. O autor só recebe se você lê. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter que achar um meio termo, tá? Porque realmente eu não me vejo... as minhas capas oficiais são pagas. Porque sim, os livros de Limiar, Dragões Titânia, Lua das Fadas, são livros que tem uma produção que eu posso pagar um ilustrador, embora eu não possa pagar o que eu gostaria de pagar. Eu pago o que dá para pagar, porque nós somos uma pequena editora, eu não tenho também tanta projeção para conseguir pagar realmente o que eu gostaria. Mas ainda assim dá para pagar. Agora, coisas menores não dá. A mesma coisa aconteceu quando eu fazia o Wicca e eu usava imagens de artistas pré-rafaelitas para a capa. E um professor de arte, amigo da Patrícia Balão, reclamava muito com a gente, porque ela também fazia revistinhas de astrologia e também utilizava algumas artes também, enfim, artes que já existiam, né? E ele reclamava muito, falava que nós estávamos tirando o pão de ilustradores. Só que uma ilustração daquele nível, além de levar muito tempo para fazer, ficava na faixa, na época, de uns R$2.500 a R$3.000. Gente, era basicamente o que eu ganhava pela revista inteira no mês. Eu não podia pagar isso e, mais, eu não sei se eu conseguiria ter esse produto rápido, porque era uma revista feita em 15, 20 dias. Então, tinha que ser uma coisa mais rápida. Se eu não pudesse utilizar mais os pré-rafaelitas, eu ia utilizar uma foto de paisagem aleatória, tirada da minha câmera, porque a gente faz o que dá para fazer. Não é uma questão de estar tirando o dinheiro de alguém. É simplesmente a questão de não poder pagar certos produtos não se pagarem para que você possa fazer isso. E a inteligência artificial, ela acaba permitindo que pessoas que não podiam fazer isso antes, consigam fazer. Então, a questão, por exemplo, do aplicativo que narra o livro, provavelmente algumas pessoas vão poder ouvir livros que elas não ouviam antes. E aqueles que podem pagar, eu com certeza preferiria muito mais pagar um Márcio Seixas, uma Miriam Fischer, um dublador profissional para narrar um livro meu do que uma inteligência artificial insossa. E é o que eu vou fazer quando eu for dublar um livro meu, né? Então, assim, dublar é ótimo, narrar um livro meu. Então, eu acho que são questões que a gente deve pensar, analisar e discutir, porque a inteligência artificial, uma coisa é certa,
ela não vai ser desinventada. Ninguém vai desinventar a inteligência artificial, assim como ninguém desinventou o Uber para que os taxistas ficassem mais confortáveis. Ninguém vai desinventar a internet. Então, é isso. A gente vai ter que discutir e se adaptar e ver a melhor maneira de conviver com a inteligência artificial. E eu espero, sinceramente, que quem está produzindo isso tenha bastante senso para que a gente não termine numa guerra de máquinas onde os robôs assassinos vão matar a gente, como todos os filmes preveem. E a última treta do dia é uma que eu vi no TikTok, que estava gerando uma controvérsia danada. Basicamente, eu não vou citar nomes porque nem deram os nomes na matéria que eu vi. E eu acho que não importa muito, porque aqui o que importa é a situação pra gente analisar. Basicamente foi o seguinte, uma menina, ela abriu a conta lá dela, não sei se no TikTok, acho que foi no TikTok, e começou a falar de um livro que ela queria promover. Ela começou a fazer o burburinho daquele livro que ela queria lançar, que ela queria escrever, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá. E o pessoal foi, se interessando, e esse canal dela cresceu muito, de repente. E de repente ela avisa que este livro vai ser publicado e vai ser publicado por uma grande editora e ele vai ser lançado com uma grande tiragem e ele já tem direitos reservados para filme e era o sonho dela realizado e todo mundo falou assim, uau, que incrível, mas o livro não estava nem pronto. E aí a gente já fica assim, poxa, o livro não está pronto aí, já tem isso tudo? Uau, é impressionante, pra gente pensar, né? Deve ser bom, deve ser interessante, deve ser algo bom pra caramba. Só que aí, quando o livro ficou pronto, ele foi mandado para os TikTokers ou os YouTubers, eu não sei quem eram, os influenciadores digitais que analisam livros. E eles fizeram uma crítica muito negativa. Foi muito parecido com o que aconteceu com o livro do Menino do Acre, que teve toda uma ansiedade, uma expectativa para você receber aquele livro. Quando você lê, você olha e fala, não era bem isso que eu esperava, assim, tá meio ruim isso aqui. E o pessoal começou a dizer que o livro estava ruim. E aí começaram a pesquisar de onde no final veio essa menina. Descobriram que ela era rica pra caramba, e que o pai dela tinha contatos no mundo de comunicação, de editorial e tudo mais, e que, apesar dela falar que era o primeiro livro dela, não era. O primeiro livro dela já tinha sido lançado, tinha sido um fracasso, então ela preferiu fingir que ele não existe e lançou esse segundo, trabalhando muito bem marketing, porque se tem uma coisa que a gente tem que fazer, o autor de hoje tem que fazer, é marketing. Você não escreve um livro e manda para uma editora que magicamente publica e de repente você vira um best-seller. Isso é uma história antiga que raramente ou praticamente não acontece mais hoje em dia. Então você precisa realmente ter um marketing muito forte do seu livro, e o marketing, claro, hoje passa pelas redes sociais. E ela fez direitinho, palmas para ela soube fazer, e com certeza teve impulsionamento, teve toda uma parte que precisou de dinheiro, para poder fazer isso acontecer rápido. Isso não é errado, gente. Isso está certíssimo. Nesse ponto, ela está certíssima. E se você quer escrever um livro, lançar um produto, você tem que fazer isso também, tá? E é claro, quanto mais dinheiro você tiver, mais rápido você vai, tá? Mas se você não tiver dinheiro, você vai, que nem eu aqui, de inscrito em inscrito, devagarinho, você vai conseguir achar o teu público. E aí, a questão o produto não era bom. O produto não era bom. E com isso ela meio que enterrou a própria obra. Então isso nos deixa Eu já vi isso acontecer também com uma outra obra que eu cheguei na época eu fazia evento de anime. Eu participava de eventos de anime, porque a gente fazia muito mangá, eu desenhava mangá, eu escrevia mangá, então a gente estava naquela vibe de mangá, de anime, então a gente ia muito em evento de anime. E eu lembro que estavam lançando esse livro lá e esse autor chegou e tinha tipo meia dúzia de pessoas para pegar autógrafo com ele. Ele falou que era muito pouco, foi embora. E isso deixou o pessoal pau da vida, o pessoal não quis mais ler o livro dele. E esse livro dele, depois eu fiquei sabendo, é um livro muito bem produzido, gente. É extremamente bem produzido, com lendas nórdicas, com imagens muito bem desenhadas. A produção dele é fantástica, a capa muito boa, mas ele é muito chato. É um livro chato.
chato. Eu tentei ler e não consegui. Um aluno meu, quando eu dava aula de mangá no Daniel Azulay, leu e falou, contou a história toda. E aí eu falei, legal, você vai... Eram vários volumes grossos. E aí ele falou, você vai ler o resto? Aí ele, não, de jeito nenhum, nem morto. E era um aluno que lia muito. E ele falou, não tem condição, é muito ruim, é muito chato. Então, faltou ali talvez uma produção, e depois a gente ficou sabendo, até por uma matéria de jornal, que ele tinha recebido uma super herança e tinha o sonho de publicar e publicou com essa herança. E o que acontece? Tá errado? Não. Você tem que realizar seu sonho. Teu sonho é ser escritor, você tem dinheiro, vai publicar. Agora, o que está errado aí nos 3 casos que eu citei aqui? A falta de qualidade. É preciso um acompanhamento. Se você é um escritor que nunca publicou antes, você precisa de um acompanhamento. Nesse caso, é bom você ter um editor, uma editora, um redator, alguém que possa te dar o caminho das pedras, e talvez você deva mexer no seu livro, talvez você tenha que cortar muitas partes, porque quando a gente começa, a gente está muito empolgado, especialmente em ficção, escreve muito, 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 gente. Numa Guerra de Luz e Sombras é um livro que eu tenho que foi mais de 600 páginas. Dessas 600 páginas eu cortei, se não me engano, mais de 150, porque estava com barriga, né? E foram textos lindos, poéticos, líricos, que me doeu ter que cortar, mas não estavam acrescentando nada à história. Então, é o que é. Eu acrescentei outros textos depois, então ele acabou ficando quase com o mesmo tamanho, cortou um pouco menos, né, só. Mas é uma coisa que você precisa ter e que você só tem com experiência ou com alguém te orientando. Então, eu acredito que essas pessoas foram levadas pela emoção, pelo afã, pela euforia de realizar um sonho. E quer saber? Eu entendo perfeitamente, porque se eu tivesse dinheiro lá atrás, quando eu queria muito lançar o meu primeiro livro, eu achava que era a melhor coisa que eu já tinha escrito, que o mundo já tinha visto, eu também faria isso se eu tivesse dinheiro. E talvez eu tivesse me frustrado muito, porque a minha primeira versão do portal era uma porcaria, né? Não era uma porcaria, era fraca. Ela era muito fraca. Então eu fiquei muito feliz de ter esperado quase 10 anos para poder publicar o portal com maturidade, porque eu já tinha uma outra cabeça, já tinha feito a faculdade de jornalismo, já tinha feito trabalhos editoriais, então eu tinha outra cabeça, eu tinha outra musculatura para poder lançar. Então, às vezes a gente tem que esperar. Mas acontece de às vezes autores muito jovens surpreenderem. É muito raro, eles são exceção. Não é uma coisa que você... acontece de gente ganhar na loteria, né? Não quer dizer que você vai ganhar. Pode acontecer, mas é raro. Então, essas foram as tretas de hoje no nosso Vivendo Escrevendo. Me diz o que você acha aí dessas 3 tretas. No final até que dava para fazer um separadinho, mas conta aqui nos comentários o que você acha, que eu quero saber o que você pensa disso. Um super beijo e até a próxima.